Bom, obrigado pela presença de todo mundo, principalmente aí do nosso convidado, doutor Rafael, que foi o primeiro cara que eu pensei quando cara, vamos falar dessa dor lombar psicológica, não é? Porque assim, o Rafael, assim como eu, é um estudioso da coluna e um cara fora da curva quando a gente fala de dor. E a gente sabe que não é toda dor que está associada a uma lesão tecidual ou do sistema somatosensorial, né? A gente não vê músculo, tem pessoas que os músculos estão legais, as articulações, os ligamentos, até os nervos, mas essas pessoas sentem dor. Aí o pessoal costuma classificar por não ver um aspecto físico danificado como dor psicológica. Mas hoje, Rafael, esse termo cabe ainda dor psicológica, dor psicogênica? É assim que a gente deve chamar essa dor que não tem essa lesão tecidual, do tecido somatosensorial? Como é que é? Então, a IASP já definiu, né? A IASP, para quem não sabe, é a Associação Internacional para o Estudo da Dor. Então, ela é um órgão que rege muito as diretrizes sobre dor em geral, né? E isso era uma incógnita que se tinha muito dentro da prática clínica, né? E eu acho que essa classificação que a IASP teve agora, né? Agora que eu digo, tem o que? Tem 2016, né? Tá? 2000, foi 2016 para cá, onde ela, através de uma força-tarefa, né, definiu esse mecanismo de dor, onde não se tem uma causa aparente de um dano, como dor nociplástica, né? E recentemente ela Rafael, tá cortando um pouquinho o tá teu áudio cortando. aí. Então, peraí. Tá Será que é a meio internet? baixo, tá meio baixo e Eu cortando. acho que é que eu tô longe, então. Melhorou agora. Melhorou? É porque Melhorou, melhorou. eu tava distante aqui do celular. Então, essa força-tarefa para definir, né, esse mecanismo que era um mecanismo meio que fantasma, né, para os clínicos, como dor nociplástica, porque ele não se é um mecanismo de dor onde não tem um componente tecidual envolvido e nem tem uma doença do sistema somatosensorial envolvido, né? E aí foi quando eles decidiram definir um terceiro mecanismo que é a dor nociplástica e recentemente também definiu a dor crônica, né, como crônica primária e E secundária, secundário. principalmente porque dor crônica primária, que ela se resulta a dor nociplástica, né, é justamente a dor crônica que é desenvolvida sem um mecanismo, uma fonte causal, né, causadora da dor, né, o que esteja envolvida diretamente com a dor. E justamente essa classificação de dor crônica primária veio para substituir essa questão de dor psicológica, dor psicogênica, né, onde quando os clínicos passavam isso para o paciente, dizer, sua dor é uma dor de origem psicológica, e aí os pacientes começam a interpretar isso como, como assim, minha dor é É psicológica? uma invenção. Será que ele não acredita que a minha dor existe, né? E acaba que isso gera talvez um pavor ainda maior para os pacientes, né? Para os pacientes, porque não tem uma causa. E a gente sabe, pela nossa cultura, né, Douglas, que muita gente quer saber o que, que causa a dor. Mas aí eu faço uma pergunta para todos. Será que o que é mais importante? A gente saber o que causa a dor? Ou como resolver a dor? Ou como melhorar a dor? Né? Será que é tão importante assim a gente saber o que é isso para fisioterapeutas? Será que é tão importante o fisioterapeuta descobrir o que é a causa da dor ou descobrir como resolver a dor? Eu acho que Exato. Boa essa é a pergunta. pergunta, talvez esse seja o pensamento que deva guiar o raciocínio clínico do profissional. Não pensar em o que está causando,
como saber o que é a causa da dor do meu paciente? Isso importa? Isso gera valor para o paciente, né? Saber o que é a causa ou gera mais valor para o paciente saber como resolver a dor do paciente? Porque, assim, são mecanismos tão complexos envolto disso, né? Que eu acho assim, eu vou até pular, vou até adiantar aqui um dos tópicos. Porque quando a gente tenta definir em mecanismos neurofisiológicos, é como se a gente estivesse dividindo esse paciente em subgrupos, não é? Olha, ele se encaixa aqui na dor musculoesquelética, nociceptiva, a neuropática, a nociplástica, e a gente acaba meio que esquecendo da multidimensionalidade, né? Porque quando a gente fala de mecanismos, são processos que estão ocorrendo ali no corpo. E não são só processos neurofisiológicos. Tem processos comportamentais, processos psicológicos. É um negócio que é multidimensional. Então, eu acho que cabe bem mesmo essa sua reflexão. Será que interessa a gente... Será que é tão importante a gente se preocupar tanto com o neurofisiológico, com o que está causando ali, não é? Ou se a gente tentar resolver mesmo tudo que está em volta, ter um olhar mais abrangente não seria melhor, né? Porque apesar... É aquela pergunta, Diz. quem é você? Você é o Apicarian, um Lorimer Mosley, um Butler, ou você é Rafael Douglas, clínico, que atende pessoas, que atende uma história de vida, que está te trazendo essa história para tu tentar resolver, né? Uma coisa é você ser pesquisador ou você ser clínico. Eu concordo, você pode ser os dois e acho uma coisa que eu evolui bastante quando eu comecei a pensar muito como pesquisador e como clínico, né? Mas entenda que nem a prática é soberana à clínica e a clínica é soberana A prática. A prática, A pesquisa. a prática é soberana à pesquisa. A pesquisa e nem a pesquisa à prática, né? Isso. Os dois se juntam, porque se você está colocando algo em prática, isso, em tese, era para ter sido pesquisado, sabe? E não colocar em prática algo que não foi testado. Então, a clínica é soberana? Não, a clínica não é soberana. A clínica e a pesquisa, elas andam juntas, porque a clínica depende da pesquisa, assim como a pesquisa depende da clínica. E apesar da gente estar falando assim de um mecanismo de dor que é invisível no olho, da gente não ver ferida e no exame de imagem, mas existe ali, não existe uma patologia subjacente, alguma coisa que está acontecendo. E eu estava dando uma lida, mais ou menos 50% da literatura mostra para a gente que está ocorrendo uma amplificação, um aumento da excitabilidade dentro do sistema nervoso central. E, infelizmente, nós não temos como inferir isso diretamente, não é nossas armas, Rafael, para a gente avaliar isso daí, esse aumento da excitabilidade do sistema nervoso central. Quais seriam? Porque diretamente é meio complicado, né? Mas tem alguns nortes olhando pela periferia, como a alodinia, não é? Hiperalgesia, somação temporal, limiar por pressão. Então, qual seria a melhor forma da gente olhar, da gente saber que realmente está ocorrendo ali uma dor predominantemente nociplástica, né? Qual é a estratégia da avaliação? Então, vamos viajar? Vamos viajar agora nos pensamentos? Por isso que eu te falei, essa live vai ser longa. Então, o primeiro ponto é dor é uma experiência, né? E muita gente quer entender o que é dor. E aí a gente começa a explicar a dor, começa com uma informação nociceptiva, que ela viaja por fibras nervosas que estão relacionadas a nociceptores, né? Que são neurônios que captam potenciais estímulos ameaçadores, químicos, térmicos ou mecânicos. E aí, essa transmissão, primeiro ocorre uma transdução através de canais purinérgicos, onde captam informação mecânica, TRPV, que captam
informação térmica. E aí acaba que essa informação ela viaja até o corpo posterior da medula e lá ocorre uma nova sinapse e depois viaja até as áreas centrais. E dentro das áreas centrais vai ter um processamento até ter a percepção, né? Onde essa informação, através de vias descendentes, ou ela vai ser cessada, inibida, através de neurotransmissores GABAérgicos que ou facilitada, né? Ou facilitar. Isso eu expliquei o mecanismo de dor nociceptivo, que dependendo da lesão, né, periférica, esse mecanismo ele pode se tornar plástico ao longo do tempo, né? E quanto maior o dano tecidual, maior a probabilidade desse dano tecidual ele ocorrer ou se transformar numa dor nociplástica, né? Por causa dos fenômenos de wind-up e aí depois potencial... Então, pera aí, para ficar claro. Então, uma dor nociceptiva, ela pode, com o passar do tempo, se transformar em uma dor nociplástica. Nociplástica e ambos caminharem juntas, né? E aí, quando a gente fala sobre isso, as pessoas querem conhecer mais sobre dor. E aí me perguntam, o que tu acha da gente se aprofundar em dor? Eu acho bacana, eu acho legal, eu acho importante você estudar sobre dor. Mas dentro da sua prática clínica, não confunda dar aula ao paciente sobre dor com entender sobre dor. Educação em dor não é dar uma aula sobre dor ao paciente ou dizer ao paciente que a dor é do cérebro ou dizer alguns desses processamentos. Educação em dor é transformar, primeiro, educar é transformar a vida de alguém através do conhecimento. E educação em dor, Douglas, ela pode ser definida como transformar a vida de alguém através do conhecimento da própria vida do paciente. A gente tem que pensar de uma forma contextual, né? Que englobe o contexto dele, o que ele entende. Porque, cara, dá preguiça para o paciente, ele escuta exatamente isso. Olha só, vai ter a fase ali de transdução, transmissão, modulação, percepção, aí áreas sensoriais, límbicas, associativas, interagem assim. Ele não quer saber dessa porra. Por exemplo, ele quer algo simples para ele entender. Se eu pegar esse objeto aqui, o cérebro, beleza, eu tenho lá no meu consultório. Às vezes o paciente olha, pergunta. Eu posso falar alguma coisa se ele desejar. Mas explicar algo complexo que nem a gente entende direito o que é, né? Hoje em dia muita gente fala, dor do cérebro, a dor do cérebro, a dor do cérebro. Mas ninguém sabe o quanto que a periferia pode estar interferindo nisso. É aquilo que a gente conversou, né, um tempo atrás. Poxa, o pessoal recrimina tanto ali a periferia, mas está trazendo essa preocupação com os tecidos para cá. Isso. Poxa, a gente está jogando a culpa, uma única causalidade, estamos só tirando daqui e botando para cá, né? E está sendo modelo biométrico do mesmo jeito. Só tá mudando o foco. Antes o foco era periferia, né, alterações anatômicas. Agora é alterações cerebrais que levam a gente a sentir dor. Mas, na verdade, a gente não sabe o quanto que alterações cerebrais influencia a gente a porque, sentir assim, dor. se a gente... Porque independente do mecanismo, todo tipo de dor crônica e secundárias também, todas com o passar do tempo vão trazer alterações a níveis centrais, né? Não é nada exclusivo de uma dor nociplástica, né? E aí, pensando dessa forma, né, entender todo esse contexto, ele é importante. Mas entender o que é a dor nociplástica vai ser mais importante para a gente conseguir avaliar. Olha o Douglas aí, entra tirando onda, Douglas. Ivan. E para quem não sabe, meu primeiro nome é Ivan, pessoal. Então,
Douglas me perguntou como avaliar um paciente com dor no osso plástico. Quais ferramentas a gente pode usar? Rafael, eu gosto. Talvez você deva pensar do mesmo jeito, né? Mas quando eu penso em dor, em querer ver alguma predominância, eu penso, né, no que é que agrava essa dor. O que é que piora essa dor? Quais são as características dessa dor? São desproporcionais? Isso seria o norte legal, não seria? Durante uma avaliação? Seria um norte legal, sim. E por isso que é importante entender o que é a dor nociplástica. Né? Porque Que tem geralmente o paciente ele características vai te específicas. referir uma dor desproporcional. Você vai perceber que a dor dele não tem uma ligação com um dano tecidual, né? É muito difusa, né? É difusa. Muitos, vamos lá, alguns pacientes apresentam alodínia, hiperalgesia secundária, Mas pacientes com dores neuropáticas também. também apresentam Aí dá uma confusão grande, né? isso. Pacientes com dores neuropáticas também apresentam alodínia, apresentam uma mecanosensibilidade muito alta, né? E aí vem até uma polêmica que a Anina, não sei se conhece, a Nina Schmidt, ela publica muito sobre dor neuropática periférica, que é muito difícil a gente conseguir diagnosticar. Na verdade, a dor neuropática por si ela já é difícil ser diagnosticada. E a dor neuropática periférica por fibras pequenas é mais difícil ainda. E eu conversando com a Nina, e depois até isso, falar com ela, e depois de assistir um podcast dela, sobre, por exemplo, um dos pontos que diferencia muito na dor neuropática é o processo dermatomal. Mas a mesma tem um estudo mostrando que os dermátomos não são confiáveis. Eu vi, tá? E que existe uma sobreposição de áreas dermatomais que a gente não pode confiar nessa avaliação dermatomal só, né? Então, para a gente conseguir fechar um diagnóstico de dor neuropática, a gente tem que ir muito nas características clínicas que o paciente apresenta. Eu estava vendo, Rafael, um artigo que foi publicado esse ano na PEN, agora, 2021, acho que foi mês passado. Ele queria dar estratégias para a gente diferenciar esses mecanismos, dor neuropática, dor nociplástica, dor musculoesquelética, né? Só que a conclusão é que nós não temos ferramenta nenhuma isolada que diga mesmo pra gente, olha, essa dor é nociplástica, então faz muita conduta top-down, essa dor é nociceptiva, muita conduta da top. Não tem. O que eles entregam pra gente é um cluster, uma combinação, né, de características, como você está falando, do que agrava, do que melhora. Isso é que faz dar um norte pra gente. E mesmo assim, ainda existe a possibilidade de a gente estar classificando de uma forma e ser outra. Principalmente aí, né? Nociplástica e neuropática se misturam muitas coisas, principalmente quando tem sensibilização central no meio, né? Sim, sim. Assim como a sensibilização central, ela também pode apresentar na dor nociceptiva. Pode. Né? Até que a sensibilização central é um fenômeno fisiológico. Agora, quando ela se torna disfuncional, aí é outros 500. Né? E aí, por exemplo, para a gente conseguir diagnosticar uma dor nociplástica, vamos lá. Eu vou falar o que se tem de evidência e como é que Rafael faz. Tá. E se tu puder... vamos, vai. Depois eu complemento. Vai lá. Tá. As evidências pedem para você avaliar um paciente, para tentar identificar um mecanismo nociplástico. Primeiro, dentro da história, entender a história do paciente, perceber se o paciente ele tem uma dor desproporcional, perceber se o paciente tem componentes mal adaptativos, crenças mal adaptativas ou comportamentos motores mal adaptativos, né? São pessoas que é muito fácil identificar um padrão de baixo humor ou padrão emocional alterado, sensibilidade alterada, né?
uma dor mais difusa, não é uma dor tão localizada. Então, pacientes que falam, por exemplo, dor lombar é uma dor em faixa, né? Outras coisas, características discriminatórias, você pode utilizar técnicas para avaliar sistema somatosensorial, né? Através de discriminação dos pontos. Você pode pegar um paquímetro e ir colocando em áreas que você desconfia e vendo se esse paciente ele consegue discriminar se é um ponto ou 2 pontos que está tocando ele. Lembrando que o normal é até 15 milímetros de distância de um ponto a outro, né? Abaixo disso já um indivíduo saudável não consegue perceber. Mas, por exemplo, é muito comum você pegar um paciente com dor no mecanismo nossoplástico, você coloca ali uma distância do paquímetro de 50 milímetros, que é muita coisa. E aí, quando você encosta, ele diz que é só um ponto que está tocando ele. Então, eles têm alterações discriminatórias, né? Avaliar hiperalgesia primária e secundária. Neles apresentam hiperalgesia, né? O que é hiperalgesia? É uma dor desproporcional decorrente de um estímulo nocivo, né? Então, se eu pego aqui, vamos lá, essa caneta, eu vou enfiar aqui na minha mão, eu vou sentir um desconforto numa pressão X. Só que no paciente que tem uma dor característica nosoplástica, essa dor que era para ter uma característica ali na EVA de 0 a 10, 2, um paciente com dor nosoplástica, ele vai sentir 7, né? Então, por exemplo, como é que dá para avaliar isso de uma forma mais objetiva? Através do algômetro de pressão, né? Alguns desses pacientes apresentam alodínia, que é uma resposta alterada a estímulos inócuos, ou seja, eu pegar um algodão ou um pincel e passar na pele do paciente e ele relatar algo desconfortável, tá? Ou ter aquele reflexo de retirada. Você passa o pincel e o paciente tem aquele reflexo de retirada. Tá? Então, isso são características de dor nosoplástica. Você pega um paciente, ele apresenta todas essas características, ele é um paciente que apresenta dor nosoplástica. Porém, você pode ter um paciente que ele não apresenta hiperalgesia, não apresenta alodínia, né? Mas apresenta comportamentos mal adaptativos de movimentos, crenças, baixo humor, medo e evitação em excesso, não realiza certos movimentos ou não relaxa aquela musculatura por medo de piorar o dano. E aí é um paciente que tem alta probabilidade, né? Lembrando que sempre tem um pensamento probabilístico e não um pensamento cartesiano, tá? Um pensamento probabilístico. Você não quer dizer que é exato, mas é uma alta probabilidade desse paciente ele apresentar uma dor nociplástica, tá? E tem um inventário de sensibilização central que eu não uso dentro da minha prática clínica, principalmente depois do último estudo que saiu aí do Felipe Reis, mostrando que o inventário de sensibilização central ele tem várias falhas para detectar pacientes com dores nociplásticas. Então, eu prefiro avaliar de uma forma um pouco mais objetiva e a subjetividade ficar mais na história do paciente. Tá? Dentro dessas formas objetivas, a gente tem objetivas entre aspas, né? A gente tem os QSTs, né? Os testes quantitativos sensoriais, né? Isso. Acontece um pouco parecido com a CPM, né? A modulação condicionada da dor. Também existem pessoas perfeitas que dá alterada a CPM. Existem pessoas com dor nociplástica ou até dor neuropática que dá normal. Então, também é um método que não é tão confiável, né? Como a gente falou, né? As ferramentas para a gente avaliar é um negócio que ainda precisa ser bem mais estudado, porque é uma referência nova, né? De 2016 para cá. Isso. Então,
Segunda-feira, Rafael, eu fiz a live sobre isso. Tinha um monte de gente aqui que não conhecia esse termo, dor nociplástica. Que é essa dor onde não tem claramente um dano no tecido musculoesquelético, não tem claramente o tecido nervo, mas está ocorrendo um problema a nível de sistema nervoso central. E as repercussões disso vão ser dadas normalmente, né, no sistema somatosensorial, como você está falando, né? Avaliando sensibilidade, limiar de dor à pressão. Então, aqueles detalhes que a gente aprende lá na faculdade, na época da cadeira de neurologia, para esses pacientes é importante, né? A gente ter esse conhecimento, né? Um teste muito bom desses testes sensoriais que eu gosto de fazer, e simples, em ambientes de poucos recursos, é de somação temporal. Você pega uma coisinha pontiaguda, sei lá, até um lápis, e mantém a mesma pressão, na mesma frequência. Quem está com esse aumento de excitabilidade do sistema nervoso central, que é característico da dor nociplástica, você mantendo a mesma força e a mesma frequência, vai começar a somar ele. Ai, vai começando a doer demais, não é? Mesmo você mantendo a mesma força e a mesma frequência. Então, esses detalhes de entendimento do sistema somatosensorial, eu creio que é o que mais ajuda, não é? A gente É bom lembrar também que a somação temporal, ela também é um fenômeno neurofisiológico, né? Sim. Só que, por exemplo, nessas pessoas, eles sensibilizam muito mais rápido do que no indivíduo saudável. Então, como o Douglas falou aí, se eu pego a tampinha da caneta, fico lá, no indivíduo saudável, vai ter um momento nesse indivíduo que o limiar de dor dele vai baixar, vai baixando. Por quê? Está irritando o sistema, está irritando. Só que nesses pacientes patológicos, né, com dor crônica primária, que é uma patologia, não é um sintoma, nesses pacientes, essa somação temporal ela é muito mais rápida. Então, é como se atingisse o limiar de tolerância à dor, que é isso que avalia, que é a tolerância à dor, muito mais rápido do que no indivíduo saudável, né? Então, isso acaba ajudando, sim, a identificar, né, dentro dos testes quantitativos somatosensoriais, avaliar a formação temporal, CPM, teste discriminatório, são extremamente importantes para conseguir identificar esses tipos de pacientes com dores nociplásticas. Um negócio que eu gosto de fazer também, Rafael, é o seguinte. Esses pacientes, eles têm, né, normalmente essa via descendente que inibe a dor mais fraquinha, mais defeituosa. Então, a resposta analgésica deles é mais lenta. Então, por isso que a gente usa, né, a CPM, que é para a gente verificar, né, a potência disso. Mas não é todo mundo que tem um algômetro, que é legal, né, quando você está fazendo o teste de modulação posicionada, tem um algômetro. Então, em ambientes de poucos recursos, o que é que eu gosto, que eu gosto de ensinar para o pessoal a fazer? Demarca ali no paciente com lápis, com a caneta, com o pincel, enfim, essa área hiperalgésica e, por exemplo, bota ele para fazer algum exercíciozinho intervalado. Vamos lá. 10 segundos pulando rápido e 20 segundos devagarinho. 10 segundos pulando rápido, 20 segundos devagarinho. Fazer esse intervalo de intensidade, que isso vai forçar, né, o nosso sistema endógeno a liberar os opioides. Aí depois desse exercício aí, vai lá, passa de novo ali tua caneta, teu lápis, para ver se o tamanho da região que você demarcou diminuiu, se ficou do mesmo tamanho. Isso dá uma noção pra gente, né? Mesmo sem algômetro, Sim. Se essa via que inibe a dor tá legalzinha, né? Isso, sim. Não tem cão, a gente aqui se vira com gato, viu? Eu fazia muito isso. Por exemplo, para avaliar a discriminação de 2 pontos, eu usava um clips. Eu pego um clips, abro o clips e vou, cara. Entorta só as pontinhas assim. Entorto as pontinhas e deixo lá e vou colocando lá na área da lombar, testando. Agora, vamos lá. Posso polemizar? A rocha, eu nem gosto. Vamos lá, vamos polemizar agora.
será que tudo isso muda a conduta clínica? Entende? É igual não sei se eu te enviei um debate que eu fiz com o Mark Laslett, que ele falou no Twitter dele, falou não sei quantos por cento dor discogênica, não sei quantos por cento dor facetária. Eu lembro da treta. Eu perguntei a ele, importa saber se é discogênica ou facetária? Ou será que se esses mesmos pacientes viessem para mim e eu avaliasse de uma maneira totalmente diferente, será que eu não melhoraria do mesmo jeito? Então, será que importa descobrir se a dor do cara é discogênica? Isso para o fisioterapeuta. Será que importa descobrir se a dor do cara é facetária? Então, será que importa saber se o cara está com a CPM prejudicada? Sabe? Às vezes eu fico me perguntando isso. Porque a gente tem falado muito de testes. E a gente sabe que os testes, a examinação física, né? Elas têm uma acurácia diagnóstica, vários testes têm uma boa acurácia diagnóstica alta, mas muitos deles não mudam a conduta clínica, né? Vejam só, a gente tem testes diagnósticos de acurácia alta, que na verdade são poucos testes, né? São pouquíssimos, né? Vamos lá. De 20 testes com acurácia diagnóstica alta, 4 é capaz de mudar desfecho ou mudar conduta. Então, isso eu estou dando um exemplo. Então, 16 não servem de nada. Só serve para dizer que tem uma acurácia alta. Sabe, Du? Por exemplo, na dor discogênica, se o cara faz lá extensão lombar e a dor melhora, é uma dor discogênica. Mas será que importa saber se é discogênico ou não? Ou melhorar o cara? Se a dor é discogênica é capaz de mudar, saber se a dor é discogênica é capaz de mudar a conduta fisioterapêutica? Então a gente entra naquele aspecto que tu começou falando, né? Será que interessa você saber o que está causando a dor ou saber controlar os sintomas, né? Ou resolver as coisas? Porque sabe aquelas pessoas que ficam sempre olhando para o problema e morrendo em cima do problema? Cara, eu acho isso quando a gente fala em mecanismos, exatamente isso que a gente está tentando fazer, mecanismo neurofisiológico. Cara, eu me tremo, eu me arrepio todinho, porque quando a gente fala em mecanismo, isso gera uma plausibilidade muito grande, né? Olha, tá causando, faz sentido e tal. O fisioterapeuta, ele fica louco para querer saber o que é que tá causando uma coisa, fica louco para entender os mecanismos, os processos. E faz sentido, o paciente também é doido para saber isso. E é lindo, é bonito, é lindo. Mas prática, aí quando a gente é outra. Isso, aí quando vai para a realidade, quando vê estudos de prática, estudos clínicos, meu irmão, muda porra nenhuma você saber isso ou não. Então, será que realmente boa, Rafael? Vale a pena a gente ficar, olha só, o paciente nosso plástico, vamos fazer a CPM, o neuropático, isso. Nossa. Estamos saindo, será que não estamos saindo do raciocínio da osteopatia de cadeias lesionais, indo para as cadeias lesionais as novas cadeias. O quanto que isso importa, cara? Não sei. Na minha opinião, não muda desfecho para mim. Agora, o que é que muda desfecho? Vou dizer o que é que muda desfecho. Saber o que é que o paciente pensa sobre aquilo que ele tem. Saber como que ele consegue enfrentar aquela condição dele. Isso muda desfecho, cara. Isso muda desfecho. Isso não é balela. Isso é você se centrar de fato no outro. Sabe? Entender a complexidade que é a vida do outro. Não querer saber só do que desenvolve, mas do que intensifica, do que gera manutenção. Causa. Esquece que... Eu tenho um paciente que ele passou 15 anos com dor lombar. 15 anos. E eu vou além. Essa dor, ela tá muito relacionada com o problema que ele teve no ombro
do que a lombar em si. Vou te Lá vem o explicar. osteopata, lá vem o osteopata. O cara desenvolveu uma capsulite adesiva há 16 anos atrás e parou. Simplesmente ele parou de mexer o tronco dele. Por quê? Ele entendia que se o ombro dele doía ainda, ele ainda tem uma lesão ali. E aí, dessa dor no ombro, começou a vir para uma dor na região cérvico-torácica. E depois começou a evoluir para lombar. E aí ele foi na melhor reumatologista aqui de Pernambuco, que é professora lá na Universidade Federal. Ela disse que ele tinha espondilite anquilosante. Aí depois foi outro reumatologista, também disse que ele tinha espondilite anquilosante. Aí foi um ortopedista, o cara disse que ele não tinha nada. Foi outro ortopedista, não tinha nada. Não sei o que é pior, né? E nisso, ele chegou para mim, depois disso, depois de ter ido em um outro ortopedista, o cara fez, o cara já tinha feito 3 risotomias, 3. 2 na lombar e uma na cervical. E fora a artrose que começou a desenvolver na região do quadril. E aí, esse último ortopedista disse, vai nesse cara aqui, que é melhor. Ele chegou até mim e eu vi o cara chegou para mim cheio de sacola de diagnóstico, de exames. Exame de sangue, tudo. E aí eu perguntei, fulano, tem 15 anos que você procura a causa dessa dor. Quantos anos faz que você procura solucionar essa dor? E aí ele falou, eu tento solucionar, já fiz fisioterapia, já fiz risotomia, já fiz várias coisas, tomo pregabalina, tomo tramal, mas nada resolve. Mas dentro dessas escolhas que você fez, quantas deixaram de lado em buscar o que está causando a sua dor e focar em como resolver a sua dor? Nenhuma. Aí o que mais importa para você? Saber o que está causando a sua dor ou saber como resolver a sua dor? Ele, claro que como resolver a minha dor. Aí então o que você acha de a partir de hoje a gente começar a tentar focar em como resolver essa dor? E Douglas, na 6ª sessão eu dei alta a ele. Acredito. Em 15 anos. Ontem, na verdade, eu dei alta a ele ontem. Mandei um vídeo pro ortopedista que me indicou ele pegando uma bolinha assim, jogando assim naquelas camas elásticas, bolinha com peso, que ele tinha medo. Jogando a bolinha subindo e ele fletindo a coluna, soltando a coluna. Sabe? Agora, quantos colegas, fisioterapeutas, médicos iriam julgar isso que o paciente está fazendo? Iriam dizer, cuidado, ele não pode dobrar a coluna. Sabe? E aí reforçar mais ainda aquela crença. E aí os mecanismos de amplificação modulatórios a nível espinhal e central aumenta. Mas saber disso, eu não quero saber se o mecanismo é nociceptivo, nociplástico. Eu quero saber se o cara é agudo, é crônico e como ele tentou resolver. Isso que importa. É agudo, crônico e o que você fez para resolver? Isso é que importa. A gente às vezes quer dificultar uma coisa que é simples. É igual a gente falou da osteopatia, porque o raciocínio é muito complexo, isso, aquilo, outro. E a gente está entrando só que numa seara diferente. Aconteceu comigo, Rafa, parecido. O Adriano Pezolato, a Andrea, que são lá de São Paulo, da Effective, mandaram uma paciente para mim, aqui em Fortaleza, que eles compartilharam com o médico de lá, o Adriano Scaff. Todo mundo queria operar.
essa paciente com a dor crônica também disseram a mesma coisa, que ela tinha 500 mil diagnósticos. Chegou aqui em um mês, 4 sessões, eu fui separando uma sessão por semana só e ensinando ela a lidar com isso. Na 4ª sessão eu também dei alta, porque não era o que causava, que estava fazendo ela ficar incapacitada há anos. Porque, olha, outra coisa que faz sentido. Dor lombar, pessoal, o problema não é a dor em si, essa perseguição por mecanismos. Porque o que faz a dor lombar ser o maior problema de saúde do mundo é a incapacidade. Então é nisso que a gente tem que focar, em tirar o paciente do estado de incapacidade. Aí tem esses fatores aí psicológicos, os fatores comportamentais, e a gente trabalha isso tudo através do exercício. Com o exercício, a gente tem uma arma muito poderosa, que é o exercício, que é o único que consegue modular todas essas porra desses mecanismos. Então, pra que ficar bitolado? Olha, é mais esse mecanismo, é mais esse... Se o exercício cura essas porra toda, né, velho? Pois é. É isso que a gente tem que entender, eu acho. Exatamente. Tentar. Não jogue em caixinha o paciente, não. Leve em consideração mais do que a caixinha do nociplástico, do neuropático. Leve em consideração essas outras coisas, né? Que intensificam, que atenuam, que mantêm. Não é? Para tirar o paciente ali do estado de incapacidade, que isso eu também acho que é o que vale muito mais a pena quando a gente fala de dor lombar, né? Tratar um paciente é como se fosse uma dança. Você conduz, mas você não sabe para onde é que vai o próximo passo. Entende? Às vezes ele sai benzão de você, vai lá para o ambiente dele, está num contexto totalmente negativo e volta muito pior. E agora? Isso. Então, a gente fica preso em entender. Agora, entender sobre dor, entender os mecanismos, tudo isso, vai te facilitar a ter uma melhor comunicação com o paciente. Então, poxa, vocês falaram tudo isso, então quer dizer que não precisa estudar mecanismo, não precisa estudar mais nada disso. Não. Precisa você ficar bitolado em querer entender isso como se fosse uma picária da vida, como se fosse uma sluca da vida, como se fosse um Mosley, um Butler da vida. Eu acho que é assim, porque a gente já vê que na medicina, por exemplo, o cara tem uma infecção bacteriana, é um antibiótico. Ali tem por vírus, usam outro. Então a intenção é tentar exatamente ser mais certeiro, né? Só que toda vida que a gente tenta ser mais certeiro, jogar na caixinha ali da Shields, do Anthony Delito, da Charman, quando a gente vai ver, isso não acrescenta um benefício se for comparar com você ser generalista. Então, será que realmente, né, essa loucura por querer jogar dentro de uma caixinha vai fazer tanta diferença mesmo? Porque do mesmo jeito que eu falava mal, assim, mal entre aspas, né, dos subgrupos, os mecanismos neurofisiológicos do tá indo no mesmo caminho, entendeu? E por isso que eu levanto tanto a bandeira assim do CFT, porque o CFT não é um método, não é um subgrupo, não é subgrupo. O CFT é uma abordagem centrada na queixa principal do paciente, centrada no paciente. Então, o CFT não é uma técnica, como é o Maitland, o Mulligan, o Mackenzie, né? O CFT é um olhar diferente, onde você respeita os passos do paciente e dentro desse caldeirão de informações, você vai jogando uma técnica ali, outra técnica aqui, uma abordagem de um exercício aqui, mas centrado no paciente, né? Tem um podcast, quem escuta inglês, eu recomendo bastante o The Healing Pain, do Dr. Joe Tara, que tem eu esqueci o segundo nome dela, mas é a Mary. Ela fala muito sobre a ACT e CFT, né? Terapia de aceitação e compromisso. Compromisso. E o CFT, o que é que eles têm de diferente, né?
Porque o CFT ele foca muito em, como a terapia de aceitação e compromisso foca muito em crenças mal adaptativas, ou seja, pensamentos. E o CFT ele foca em pensamentos mal adaptativos relacionados ao movimento ou relacionados à dor. Né? Então, como é que eu vou, por exemplo, como é que eu vou usar um exercício do Mackenzie sem entender quem é aquela pessoa? Como é que eu vou jogar o paciente em extensão, flexão ou extensão com rotação, que seja, sem entender quem é aquela pessoa? Sem entender o que aquela pessoa pensa daquele exercício, sem entender o que aquela pessoa pensa sobre a dor dela, sem entender como que essa dor influencia de forma negativa na dor dela. Aí, sem fazer esse entendimento, que é o que você está propondo, aí tá bom, o paciente pode sair bom, mas aí quando ele vai para o contexto dele, ele piora de novo, porque não teve exatamente... É isso que está faltando entendimento dessa situação, porque o pessoal faz aquela melhora de desfecho ali e acha que isso vai ser duradouro. Mas eu acho que a pergunta de ouro é exatamente essa. O que você quer voltar a fazer? O que é que você fazia antes da dor que você sente falta? E a gente trabalhar em volta disso, que é para quando ele volta lá para o contexto do trabalho, contexto de lazer, não ter essas recaídas, né? Ou se tiver, ele saber lidar com isso. Tu tá falando aí de CFT, eu achei incrível a definição de dor lombar que o Sullivan, Peter O'Sullivan foi o cara que criou, né, o grupo dele, o CFT, para quem não sabe, que é uma terapia cognitiva comportamental. Mexe muito funcional. Funcional. Terapia cognitiva funcional. O artigo de 2018, Rafa, que ele diz assim, que dor lombar é uma interação de fatores, é um surto, né, dos fatores cognitivos, emocionais, sociais, comportamentais, um surto negativo disso. A pessoa não aguentou uma interação muito pesada disso, e como é que responde? Através de dor. E depois isso ficou tão claro para mim que eu parei de ser fã de métodos, técnicas, depois desse artigo, dessa definição dele. Caralho, velho, toda pessoa, ela tem influência de fatores físicos, cognitivos, emocionais, sociais, comportamentais, do agudo ao crônico. Eu acho que a única diferença que é você saber, especificamente nesse paciente, o que é que está interagindo mais. É o físico, é o cognitivo, é o comportamental, e a dança tem que partir daí, né? Aí que é o quebra-cabeça. Isso é que é o tratamento individualizado, né? Dentro dessas colunas, você saber. O Rafael hoje está aqui, ó. O lado físico mais sobressaindo. Então, condutas em volta do tecido talvez sejam melhor para ele. Olha só o Douglas, esse aspecto comportamental dele, ele evita muito. Então, exercícios que tentem mudar o entendimento dele, o cognitivo, enfrentamento do medo. Será que não é melhor? Então, dançar em volta disso fica muito melhor, né? Isso. Vou te falar do exemplo de uma paciente que eu tive há muito tempo atrás, com dor cervical. E eu questionei ela. Ela estava 2 meses com dor no pescoço. E eu questionei ela o que ela achava que poderia ser essa dor dela. E ela achava que era um câncer. E aí, o que acontece? E aí, você fica naquela encruzilhada, né? Pô, é um câncer, ela acha que é um câncer. Na mesma hora eu pensei, me fudi. Me fudi, porque se ela pensa que é um câncer, por que se ela pensa que é um câncer, tá tendo essa dor? Aí eu perguntei, peraí, e como que você acha que esse câncer pode estar influenciando na sua dor? Eu acho que ele está crescendo e comprimindo minhas estruturas. Isso ela nem sabia se tinha câncer ou não. Comprimindo minhas estruturas e fazendo com que eu fique mais rígida. Aí eu, certo, mas a senhora já tentou movimentar mais esse pescoço? Ela, não. Aí eu, por quê? O que você pensa que pode acontecer quando você movimenta o pescoço? Ela, não, eu acho que se esse câncer está aqui, ele pode começar a migrar para outras regiões. Tu vai fazer algum movimento com essa paciente antes de acalmar essa paciente? Tirar a ideia do câncer, claro, potenciais red flags descartadas, o paciente não tem
clareza nenhuma de um câncer, tá? Super saudável, mas na cabeça dela era isso. Quem sou eu para dizer a ela, não, não é um câncer. Comece a movimentar o seu braço como se fosse Jesus, assim, mandando e, ó, faça, sabe? Ou, feito os médicos fazem, né? Muitos, na verdade, fazem, você não tem nada, comece a se movimentar, sabe? Ou seja, não dá importância à história do paciente, não dá importância ao que importa para o paciente. Eu acho eu fico pensando assim, o quanto que a gente começa a ter esses conhecimentos que são hipóteses, são nossas crenças, nossas verdades, e a gente quer impor as nossas verdades em cima das verdades do paciente. E aí, quando você começa a fazer isso, principalmente um paciente com dor plástica, você não escuta ele. E uma das maiores recomendações para o manejo desses pacientes é melhorar a autoeficácia desses pacientes. Esses pacientes têm um bom enfrentamento. Como você faz um paciente ter um bom enfrentamento se ele não tem empatia por você? Por quê? Você não ouviu ele. Sabe? Você quer impor as suas crenças de profissional sabichão sobre um cara que não sabe de nada. Engana o seu profissional sabichão, porque quem mais sabe da dor do paciente é ele mesmo. E não é você, não. Porque quem sabe onde dói é ele. Quem sabe como tá melhorando é ele. Quem Vários sofre pacientes é ele. que eu jogo um movimento assim e faz, poxa, esse movimento é bom. Esse movimento é salvador. Ele fala isso porque é ele quem sente. E aí o fisioterapeuta faz, tá vendo? Eu sou foda. Não, você não é o foda. Você só é mais uma pessoa que tenta ajudar outra pessoa. Uma outra pessoa que tem uma história que está carente de cuidado. E o fisioterapeuta talvez é a profissão do saber cuidar. É a arte do cuidar. E para a gente cuidar, a gente tem que ter empatia. Para ter empatia, a gente tem que saber escutar. Para saber escutar, você tem que ser ativo na escuta e não passivo na escuta. Para ser ativo na escuta, você tem que colocar suas crenças de profissional, de autoridade, lá embaixo. Cara, isso não é uma tarefa fácil, viu? Não. Porque, ó... Eu tento fazer aqui em casa e levo pau. Aqui em casa também. É difícil. Olha só, o Márcio, ele colocou uma observação muito boa. Gostei, ó. Essas técnicas são as janelas terapêuticas para facilitar os movimentos. Mas, olha só, do jeito que o Márcio colocou, muitas pessoas acabam pensando dessa seguinte forma, que o paciente só vai se movimentar se a gente ficar mexendo na estrutura ali com técnicas passivas, né? Deita, vamos mobilizar, deita, vamos botar agulha. E quando o paciente não estiver com você? Então, o paciente não vai ter as janelas para facilitar o movimento. Então, o movimento dele só vai ser facilitado quando você estiver tacando as técnicas nele. A gente tem que pensar em janelas terapêuticas de uma forma mais ampla. Por exemplo, o cara tá com dor ao pegar um objeto no chão, certo? Aí, por uma imprecisão cortical, se o cara for pegar uma coisa na mesa, o cara também vai sentir dor, né? Porque já ocorreu toda aquela confusão no córtex e associou qualquer movimento de dobrar como algo danoso. Velho, a janela não vai estar ali na periferia, em você ficar mobilizando a articulação nem nada, não. A janela terapêutica vai estar aqui. O cara é evitador, o cara tem medo. Comece expondo gradual que ele não precisa nem estar com você para o movimento ser facilitado quando ele estiver em casa. Se dói quando ele desce, sei lá, 30 graus, bota para ele descer só 10. 10, 10, 10, 10, 10. Insiste nisso até ele ganhando confiança. Ganhou confiança? Vamos descer 15. Agora ele desce 15, 15, 15, 15, desce mais.
Vamos rápido agora, esses 15. Rápido, rápido, rápido. Você criou uma janela. E o melhor ainda foi uma janela de autogestão, né? Do que ele ficar dependendo dessas técnicas, né? Que, infelizmente, é o argumento que a gente escuta muito, não é? A gente precisa de um comprimidozinho porque vai aliviar e aí vai fazer com que ele se movimente, que ele volte à função dele. Não, a gente precisa botar umas agulhazinhas porque vai tirar a atenção, aí isso vai fazer com que ele se movimente. Você tem que prestar atenção nessa dança, nesse, como é que eu posso dizer? Nesse círculo que é o ser humano, nessa pizza. Qual é a fatia ali que está precisando ser trabalhada? Diante disso, a gente consegue abrir uma janela, não é? Eu hoje, Rafael, eu acho que eu devo ser 95% hands-off. Eu praticamente não boto a mão nos meus pacientes. Todos os meus pacientes que eu atendi hoje, nenhum eu botei a mão. Não, 5 pacientes. O teleatendimento está aí para provar isso. Eu estou atendendo alguns pacientes no teleatendimento e até, por sinal, hoje atendi uma que foi muito interessante o relato dela. E eu pedi para ela estar lá fazendo os movimentos e ela me falou: interessante que você pede para a gente fazer os movimentos, mas você não pede para a gente contrair o abdômen, você não pede para a gente manter a postura, né? E o quanto que a gente não foi formado em estar, olha, contrai o abdômen, olha, alinha a postura para fazer esse movimento. E aí eu até falei para ela, eu disse, não, porque o que eu quero analisar é como que você se move de maneira natural. É a natureza do movimento. Você não nasceu, né? As pessoas não nasceram contraindo o abdômen. As pessoas não nasceram sabendo que é postura certa ou postura errada. As pessoas nasceram se movimentando. E por uma eventualidade da vida, sentiu dor por diversos fatores que podem estar associados, sono prejudicado, excesso de volume de treino. Por exemplo, eu senti uma dor lombar segunda-feira. Eu travei, acordei travado na segunda. Por quê? Porque eu tô com um volume de treino muito alto. Pós-pandemia, passei 2 semanas aí de lockdown parado e voltei metendo cacete nos pesos. Eu sabia que eu corria um risco. Eu abracei o risco. E travei. Problema nenhum em travar. Poderia ter diminuído a carga? Poderia. Mas também eu não estava afim. O bicho é valente mesmo, viu? E aí voltei a treinar ontem. Não. Aí na segunda, o que é que eu fiz? Fiz meus exercícios, até coloquei no meu Insta. E aí ficou aquela dor lombar ainda no meio do dia. E aí, cara, de noite, sabe o que eu fiz? Eu corri 4 quilômetros no pau. E passou? E passou. Corri 4 quilômetros, ó. Tum! Na vera, valendo. Cheguei em casa, camisa encharcada de suor. Sem dor, zero dor. E tu quis saber se era nociceptiva, neuropática, nociplástica? Usou as ferramentas que sabiam que iriam controlar os sintomas, não é? Porque, infelizmente... Ó, só abrir um parênteses, Rafa, porque, infelizmente, a gente está falando isso daí que não é para ser uma prioridade, não é para você negligenciar também, mas não é para ser aquela prioridade você querer saber exatamente qual o mecanismo neurofisiológico envolvido, porque a gente sabe que dor lombar, a imensa maioria é inespecífica, então vai ser muito difícil a gente jogar em alguma caixinha, não é? Então, por isso que a gente está dando essa sugestão, né? De foque, pense, dê uma prioridade em controlar os sintomas, não é? Melhor sugestão acho que a gente pode dar. Vou dar um exemplo aqui, Baixar mais aqui. Vai tocar? Não, vou tocar não. Vai. Se eu jogo uma caneta no chão e o paciente pega assim,
Eu, Rafael, não quero saber se é nociceptivo, neuropático ou nociplástico. Quero saber o porquê que ele agacha assim e o que é que ele pensa de agachar de outra forma. E aí, através disso, modificar. Porque quando eu modifico o pensamento, as crenças, vamos lá. Aí, já que a galera gosta tanto da ciência que eu falo é da teoria. Se a gente olhar lá para o córtex, a gente tem as áreas pré-frontais, que são mais áreas relacionadas a componentes avaliativos, né? E cognitivos. As áreas límbicas, que são áreas relacionadas a componentes mais emocionais, né? E tem alguns estudos mostrando relacionados à intensidade da dor. Né? Eu tenho áreas somatotópicas, que são áreas sensoriais, né? Aqui são essas mais, essa verde escura e essa azul escura, que é as áreas somatosensoriais, onde eu tenho a localização da minha área que dói, né? E como é essa dor, se é uma dor picada, queimando, agulhada. Só que no paciente com dor lombar crônica, uma coisa, as áreas pré-motoras, né, que estão um pouco à frente da área do córtex somatosensorial, eles têm um baixo potencial evocado motor. Então, se esses pacientes têm um baixo potencial evocado motor, significa dizer que esses pacientes eles não têm controle sobre a função neuromuscular. Mas não significa dizer que esses pacientes têm uma hiperatividade cortical, mas tem uma atividade mais difusa das áreas corticais. Então, tem as redes de mundo pequeno, que são redes de segregação, que são redes que ligam, por exemplo, eu tenho uma área A, uma área B e uma outra área A. Essa rede de mundo pequeno, ela liga área A com área A e também liga área A com área B. E aí, nos pacientes com dores crônicas, essa rede de segregação, ela não está mais segregando por alterações eletroencefálicas, né? Tem um aumento de ondas θ nessa área, e aí é onde a gente fala sobre disritmia tálamo-cortical. Tudo isso é lindo, mas o quanto que isso agrega para tratar o paciente, né? E aí, quando eu faço esse movimento, né, simulo o paciente, ó, joga uma caneta, é bem simples isso. Pega essa caneta no chão e vejo que o paciente se comporta desta maneira, eu estou avaliando ó, área límbica, áreas pré-frontais e áreas somatotópicas. Só que eu não quero saber do cérebro dele. Eu quero saber como que ele se comporta e como que eu posso modificar isso. Então, se ele se comporta desta maneira, primeiro eu tenho que entender por quê, como que ele chegou a se movimentar dessa maneira, para eu saber como que eu posso modificar isso. Porque se ele faz isso achando que se ele relaxar as costas, ele vai comprimir mais a coluna, primeira coisa que eu tenho que fazer ele entender que não é julgar ele e nem é jogar informação de maneira direta, dizer, olha, como estou vendo muita gente fazendo, olha, dobrar as costas é seguro, vai lá e dobra. Ou não, ó, dobra sim, que vai ser melhor. Por que que o paciente, só porque você está falando isso, que o paciente tem que te obedecer? E o pensamento do paciente sobre o problema dele não importa? Então, é aí que eu entro e pergunto, vamos tentar de uma maneira diferente? E o que é que você acha de fazer assim? Pedindo permissão, né? Eu me permito a entrar na vida do paciente. A gente, como somos fisioterapeutas formados, achamos que sabemos de tudo.
E é o que a gente falou antes. Não sabemos de nada sobre a dor do paciente. Então, peça permissão para entrar na história do paciente, para entrar na vida dele, que aquela dor dele leva a uma incapacidade com os filhos, com a família, social, lazer, trabalho, tudo isso acaba influenciando. Então, não queira ficar bitolado em saber qual o mecanismo que está predominando no meu paciente. Isso estamos falando para fisioterapeutas. Talvez para médicos isso seja mais importante. Porque ele vai conseguir administrar alguns medicamentos. Que a gente já viu numa revisão sistemática do Giovanni Ferreira, que antidepressivos, por exemplo, ele não teve efeito maior. Não teve um efeito benéfico no manejo dos pacientes com dores crônicas. Né? E o quanto que é prescrito antidepressivos para esses pacientes. Então, somos fisioterapeutas, temos que pensar como os fisioterapeutas. Se você quer entender mais de mecanismo, talvez você possa estar na área errada, querendo ser um fisioterapeuta, querendo ser médico, entender demais onde não se há necessidade. Eu entendo porque eu faço essas buscas para projetos futuros que eu tenho. Mas como clínico, já se dizia, Boa. Eu fiz o curso com ele, da equipe do Peter O'Sullivan, William Duncan, o Duncan, esqueci o primeiro nome dele. Ele faz parte da equipe do Peter O'Sullivan. E aí, um colega no curso dele aqui fez uma pergunta: você não avalia o sistema endógeno desses pacientes? E ele falou: não precisa. Não muda a conduta. O próprio Ney, né? O próprio Ney. Saber se o cara está com a CPM prejudicada ou somação temporal, tu vai deixar de pesquisar sobre a vida do paciente? Tu vai dar algum medicamento a ele? Não. Tu é fisioterapeuta. Agora, se tu vê um paciente com medo excessivo, uma evitação absurda, pode começar com técnicas mais leves. Paciente com fibromialgia, por que não começar com imagética motora? Por que não começar com técnicas mindfulness, respiração abdominal, body scan, baixar o sistema simpático e parasimpático desse paciente? Mindfulness, né? Isso. E aí depois expondo de forma gradativa esse paciente a função que ele mais tem evitado. Porque isso vai dar segurança a ele. E a consequência disso é que a dor, ela vai ser tratada de tabela quando a gente foca assim na função. Porque, por exemplo, vias que inibem a dor, essas vias endógenas, elas são ativadas por mecanismos psicológicos, por mecanismos físicos, cognitivos. Então, quando a gente trabalha isso tudo, não se preocupa, a dor do teu paciente, ela vai passar. Então, é muito mais interessante fazer exatamente isso, dar um foco na função dele. E o que é que está prejudicando essa função, né? Cognitivo, emocional, o social. Cara, incrível, Rafael. Fico muito feliz em saber que eu não estou só nesse Nordestão aqui com esse pensamento. Porque aqui no Ceará eu sou conhecido como doido. É, né? Fico muito feliz. Essas semanas que se passaram, o que foi que eu fiz? A gente já tem muita gente boa demais lá no Sul falando disso. Então, o que foi que eu fiz? Esse mês, hoje fecha um mês, eu peguei vários físios referências no Nordeste para a gente conversar sobre isso. Que é para o pessoal ver que aqui tem muita gente boa, muita gente que entende disso daí também. E isso precisa ser compartilhado, né? Sim. Meu amigo, é sempre uma honra conversar com você. Eu aprendo demais nas nossas conversas. Até quando a gente treta no privado, eu também aprendo demais. Tem que tretar mesmo para abrir a cabeça. Aí eu queria, Rafa, que você deixasse uma mensagem final pra gente aqui, tá bom? Sobre esse nosso tema de hoje, né? Dor nociplástica, dor psicológica. Me deixa uma mensagem final para essa galera aqui que está assistindo a gente. O fisioterapeuta que se propõe a tratar um
paciente com dor no osso plástico, primeiro ele tem que tratar as suas crenças. E quando você propor tratar um paciente com dor no osso plástico, não só o paciente com dor no osso plástico, mas nociceptiva e neuropática, ou seja, paciente com dor, invista em escutar esse paciente. Se na sua primeira consulta, em 15 minutos, você fala mais do que o paciente, algo está errado. E para você fazer uma escuta desse paciente, deixe suas crenças de lado e só escute. E faça perguntas sobre o problema do paciente. E uma vez que você começa a pensar em julgar o porquê esse paciente está sentindo dor, você deixou de ouvir seu paciente neste exato momento. Então a mensagem que eu tenho é: você, fisioterapeuta, não julgue o seu paciente. Se você julgar o seu paciente, a probabilidade de você conseguir tratar um paciente com dor no osso plástico é baixa. Boa. Tratar um paciente com dor nociceptiva, até o tempo trata. Mas o paciente com dor no osso plástico, aquele paciente com dor recorrente, ou dor recorrente com flare-up, ou dor persistente o tempo inteiro, primeiro se tem que ouvir. Quem não gosta de ser ouvido, né? E quando a gente ouve, a gente não conduz para o que a gente quer, né? Quando a gente ouve, a gente acaba enxergando a realidade. Isso é até uma das aulas lá do meu curso. Eu dou um exemplo, Rafael. Um paciente que diz assim: olha, eu tenho uma dor forte na coluna. Aí o profissional: essa dor desce para a perna? Aí ele desce. É em queimação? O paciente é uma hérnia de disco. O cara já... Aí, em outro exemplo, já é o profissional fazendo perguntas abertas e escutando mais. Aí, quando vai ver, não era por causa de uma hérnia de disco. Era uma dor que referiu devido a pressões no trabalho, pressões externas, falta de atividade física. Quando a gente não conduz, quando deixa o paciente conduzir, cara, isso repercute diretamente no tratamento. Então, foi ímpar essa sua colocação, perfeita, meu amigo. Por exemplo, eu não uso questionário. Eu até voltei a usar um pouco de questionários. Eu não uso hoje em dia. Eu voltei só para uma questão de planejamento mesmo, mas não para me guiar. Quando eu uso o questionário, eu não vejo o questionário antes de atender o paciente. Então, o paciente às vezes chega, preenche o questionário, e eu só vou ver o questionário depois que eu atendo o paciente. Porque se eu vejo antes, o questionário vai me induzir, vai me enviesar para as minhas condutas, né? E até um tempo atrás eu não usava questionários, eu voltei a usar dentro da prática clínica por uma questão de projetos lá dentro da clínica, de mensuração, para fazer alguns projetos futuros, estudos mesmo, e aí a gente precisa ter dados. Precisa. Né? A gente tá fazendo algumas coisas lá aqui no consultório, e aí a gente precisa fazer os questionários para ter dados para comprovar para algumas outras empresas. Mas, fora isso, não uso questionário. O melhor questionário é o paciente. Com certeza. Cara, pois muito obrigado. Eu soube hoje que as lives poderiam agora passar de 1 hora. Eu nem sabia. Pode. Tem muito tempo isso aí. Pois eu vim saber agora. Todas eu tava terminando antes de 1 hora. Pois obrigado, cara, pela tua disponibilidade, por essa aula. A todos que estiveram presentes até agora com a gente, tá bom? E nossa próxima live será segunda-feira. Tá bom? Quem não segue o Dr. Rafael Reis, sigam aí, porque o cara é excelente. Obrigado, Douglas. Obrigado a todo mundo que ficou aí para assistir a gente falando aqui. Tá? Foi muito boa a live. Coloquei várias coisas aqui do fundo do coração. Foi uma live que depois começou a sair um pouco do roteiro, mas foi, né? É isso, foi ótimo. Valeu, meu amigo. Obrigado. Valeu, obrigado, pessoal.
Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.